A questão 36 trazia um fragmento de Jean-Jacques Rousseau, filósofo do Iluminismo, e pedia para você avaliar qual é o conceito descrito naquele texto. Então está lá: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quanto os votos da Assembleia. Essa pessoa pública, que se forma desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade, e hoje o de república, ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês apresenta a doutrina política do. Pessoal, o Rousseau, ele aqui está dizendo que todos os membros da sociedade se reúnem coletivamente e isso dá origem ao corpo político, aquilo que representa o Estado e que tem o papel de gerir a vida social. Então, vamos lá. Item A, coletivismo. Nós até podemos associar que sim, é uma ideia de coletividade que se organiza socialmente sobre um Estado. Porém, a segunda parte tem um erro. Manifesto na rejeição da propriedade privada e na defesa dos programas socialistas de estatização. Cuidado, não é porque é uma visão coletiva de sociedade que necessariamente é socialista. Sem contar que aqui nós temos um problema de anacronismo. Não tem como Rousseau, um pensador do iluminismo, ser socialista, porque o socialismo é uma corrente que só surge no final do século XVIII e que se prolifera principalmente no século XIX. Então, está errado, porque nem todo pensamento de coletividade é um pensamento socialista, está errado porque é um anacronismo. Né? O iluminismo não é um pensamento socialista, é um pensamento liberal burguês. B. Humanismo, presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo e sua realização no trabalho. A grande questão é que esse fragmento de Rousseau apela justamente aos aspectos coletivos da sociedade gestada a partir do contrato social e não a valorização dos elementos individualistas. Então, por isso, o item B também não dialoga com o texto. Item C, socialismo, presente na crítica ao absolutismo monárquico e na defesa completa da igualdade socioeconômica. Bom, aqui seria o mesmo problema do item A, atribuir a Rousseau uma ideologia que é posterior a ele. Além disso, uma questão sobre igualdade. O liberalismo, o iluminismo, fala do princípio de igualdade, mas a gente tem que lembrar que é um princípio de igualdade jurídica, ou seja, a lei se aplica igualmente a todos os indivíduos. Porém, não há nenhuma garantia de igualdade socioeconômica. O iluminismo, ele prevê a possibilidade dos indivíduos terem vidas completamente diferentes. Eles só não podem ser tratados diante da lei como indivíduos diferentes pelo nascimento, que era algo típico do absolutismo. Então, não existe no iluminismo a ideia de igualdade socioeconômica. Assim como também não existe na sua origem a ideia da igualdade de gênero, ou mesmo a igualdade de raças. A gente tem que lembrar que vários pensadores iluministas eram defensores de segregação, não aceitavam as mulheres na política. Basta ver a manifestação de iluminismo na fundação dos Estados Unidos no século XVIII. E aí nós temos o item D, corporativismo, presente na proposta fascista de unir o povo em torno da identidade e da vontade nacional. Bom, o fascismo é um movimento do século XX, então também seria incorreto atribuir isso a Rousseau, sem contar que o fascismo é um pensamento totalitário, aonde a vontade nacional seria a vontade do líder. O que o Rousseau descreve nesse texto é que a vontade geral parte do conjunto dos cidadãos. Ou seja, não é imposta por um ditador, é algo que é uma construção coletiva, que vai totalmente contra a lógica de um pensamento fascista. E aí surge o último item, que deve ser o correto, o E, contratualismo,
manifesto na reação ao antigo regime e na defesa dos direitos de cidadania. O que é o contratualismo? É essa lógica de que a sociedade, o Estado, ele existe por um pacto entre os indivíduos, por um contrato social, por aquilo que é definido pelo que Rousseau chama de vontade geral. E ele fala do princípio de república. Tome cuidado, não é um princípio de democracia, porque o pensamento iluminista do século XVIII era um pensamento que dizia que alguns indivíduos deveriam ser os cidadãos ativos, ou seja, aqueles que participariam da vida política, e os demais seriam os chamados cidadãos passivos, aqueles que aceitam, obedecem e vivem com seus direitos garantidos pelo Estado, mas não participam diretamente dessa elaboração. Então, o item E remete ao contrato social, principal obra de Jean-Jacques Rousseau. Guarde também essa outra dica. O iluminismo, por ter esse viés contratualista, está por trás da geração das constituições. Então, o iluminismo é sinônimo de constitucionalismo no século XVIII e não de democracia, uma vez que os direitos políticos são restritos.